Você está ouvindo Estudo para Culto Doméstico com Reverendo Anderson Ribeiro, terça-feira, 28 de julho de 2020, com o tema Sola Escritura, baseado no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Sola Escritura, isto é, somente a Escritura, é um dos princípios da reforma protestante do século XVI. Com ele, os reformadores declaravam que toda a nossa vida deve ser conduzida pela Escritura, como declara Lutero. A menos que vocês me provem pela Escritura e pela razão que eu estou equivocado, eu não posso e nem me retratarei. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Isso mostra como Lutero e os demais reformadores eram homens cuja mente era conduzida pela palavra de Deus. Eram homens da Escritura e não abriam mão disso. A voz da reforma ecoa em alto, claro e bom som até os nossos dias. Só a Escritura. Embora nosso texto tenha suas dificuldades hermenêuticas, devido à característica do livro de Apocalipse, pois um amigo de Lutero interpretou este texto dizendo que ele se referia a Lutero, que era o anjo que trazia a palavra de Deus. Mas podemos ver nele as razões para afirmarmos como os reformadores, só a Escritura, e hoje, em face de tantos ensinos deturpados, precisamos ser crentes apegados à palavra de Deus e que não abrem mão desse princípio. Vejamos alguns ensinos. Primeiro, o Evangelho vem de Deus. O texto descreve um anjo que traz o Evangelho. Isso aponta para o fato que o Evangelho vem de Deus. Ele não é resultado de qualquer invenção humana. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que a lei foi promulgada por meio de anjos, Gálatas 3:19. Portanto, neste caso, podemos entender que o fato de um anjo trazer o Evangelho aponta para a sua procedência. Ele vem de Deus. Se o Evangelho vem de Deus, ele é inerrante e infalível, e que nada pode sobrepô-lo. É por isso que os reformadores rejeitaram as tradições e superstições em sua época. Em Gálatas 1:8, Paulo declara: Ainda que nós, ou um anjo vindo dos céus, vos pregue outro evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Hoje precisamos de homens, mulheres, jovens e crianças que creem que o Evangelho vem de Deus e que tenham suas mentes cativas por ele e que declarem só a Escritura. Número 2. O Evangelho é eterno. O anjo tem nas mãos um Evangelho eterno. Isso quer dizer que ele tem o mesmo conteúdo e que não pode ser alterado em hipótese alguma. Ele não é adaptável ao tempo ou época. Pelo contrário, se mantém inalterado. Também porque os seus efeitos são eternos, tendo o propósito de levar os homens à vida eterna com Deus. Foi por causa desses fatos que os reformadores enfrentaram as tradições da sua época, porque criam que o Evangelho é eterno e que quando a igreja declarava outros meios para a salvação, que não a proclamação do Evangelho, eles se levantavam contra. Foi o que ocorreu quando Tetzel, pregador das indulgências, ele pregava que se pode comprar o perdão dos pecados e Lutero o refutou, porque ele pregava outro meio de salvação fora do Evangelho. Em Gênesis 3:1-6, encontramos a primeira ocorrência de comunicação corrupta das Escrituras. Por meio de uma comunicação corrupta, a serpente foi capaz de envenenar os pensamentos de Eva, de levá-la a pensar mal sobre o seu benevolente Criador e de plantar as sementes da incredulidade no solo do coração de Eva.
Satanás quer de toda maneira corromper a mensagem do Evangelho. Por isso precisamos cada vez mais nos apegar à Escritura. Número 3. O Evangelho é universal. O Evangelho era para toda nação, tribo, língua e povo. Esta é a declaração. A expressão é um reforço da linguagem a fim de mostrar a universalidade do Evangelho. Este entendimento por parte dos reformadores fez com que ele se empenhasse em colocar a Escritura nas mãos do povo. Por isso trabalharam intensamente na sua tradução. Fizeram panfletos dificultando, divulgando a mensagem do Evangelho. O Evangelho é o mesmo para todas as épocas e todos os povos. O remédio que todos os homens necessitam para quaisquer classes sociais, culturas e valores étnicos. Em sua carta a Timóteo, o apóstolo Paulo alertou dizendo: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, 2 Timóteo 3:1. E uma das características marcantes desses dias esclarece o apóstolo no início do capítulo seguinte. Seria a aversão à sã doutrina e a afeição pelas fábulas. Isso deve nos levar a entender como os homens precisam do Evangelho. Portanto, assim como os reformadores, devemos nos empenhar em pregar o puro Evangelho, a sã doutrina, e que não cedamos aos apelos da nossa época. Por isso o eco da reforma continua. Só a Escritura. Que Deus nos conceda a sua graça para que continuemos zelosos e enfrentemos todos os desafios de nossa época na proclamação da Escritura. Motivos de oração. Que o Senhor seja glorificado nessa situação. Descoberta da cura para o coronavírus, profissionais da saúde, pelos idosos e grupo de risco, que haja consciência sobre o problema para que se evite a propagação do vírus, por aqueles que já estão enfrentando as consequências, por morte ou enfermidade, pelo nosso país e outros, pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém.